Você sabia por quê? Na verdade, você sabe o porquê e como te fazem pagar caro num jogo incompleto? Propagandas enganosas. Olha aí, vamos descobrir agora. Meu, como os jogos mudaram nos últimos anos? Hoje temos gráficos impressionantes, mundos abertos gigantescos e experiências online com pessoas do outro lado do planeta sem problema algum. Coisas que lá atrás pareciam impossíveis. Jogos como The Witcher 3, Breath of the Wild e talvez até o GTA 6 mostram como a indústria conseguiu alcançar níveis de imersão e escala impressionantes. Mas junto com essa evolução, algo também mudou. Antes, você comprava um jogo na loja, levava para casa, colocava no seu console e pronto. O jogo estava ali, inteiro, com todo o seu conteúdo e sua história na sua mão. Hoje, porém, a sensação é completamente diferente. Você paga caro em um lançamento, baixa seu jogo, coloca para rodar. Parece a mesma sensação, mas no fundo, você já sabe o que vem pela frente. Conteúdo cortado do jogo, DLC paga do conteúdo que foi cortado, Sim. microtransações excessivas, às vezes até mesmo de coisas essenciais. Cara, é basicamente assim. Eu produzi 100% do jogo, tá? Tá pronto. Eu vou cortar 20%, vou pegar o final, vou colocar no final desses 80%, certo? E esses 20% vira DLC. Loot box que parecem mais caça-níqueis digitais. E o melhor de todos, jogos lançados às pressas. E quando não é assim, é assim. Eu tenho 100% de capacidade. Eu vou usar 80% da minha capacidade no jogo, ou às vezes até menos, e vou deixar esses 20% para fazer uma DLC. Não tem condição nenhuma, 2026, qualquer pessoa cair nesse papinho, cara. Cheio de bugs, esperando você ser o beta tester pagando preço cheio. Isso não é coincidência, não é acidente, é uma regra de mercado hoje em dia. A ganância tomou conta da indústria de games há muito tempo, dos primeiros sinais lá atrás até as formas mais descaradas que vemos hoje. Vamos olhar um exemplo? Anos 80. O videogame ainda estava se reconstruindo. Depois do Crash em 83, a Nintendo duelava com a Sega. Ambas as empresas focavam em entregar experiências divertidas e completas. A preocupação nesse tempo era apenas em mostrar que videogames eram uma indústria que podia funcionar. E eles fizeram o seu melhor para não deixar a indústria morrer. Nos anos 90, a indústria estava firme. A disputa era para saber quem entregava a experiência mais envolvente. Cada empresa tentava impressionar com novas mecânicas, trilhas sonoras marcantes e narrativas memoráveis. Por exemplo, Hadouken! Final Fantasy em 1997 Buga, Fire, Buga, bem. trouxe uma história cinematográfica tão complexa que vendeu mais de 10 milhões de cópias mundialmente. Metal Gear Solid em 1998 inovou com stealth e cutscene cinematográfica, redefinindo como os jogos poderiam contar histórias. Até jogos de plataforma como Super Mario 64 mudaram a forma de explorar mundo em 3 dimensões, com mais liberdade e criatividade, vendendo cerca de 11 milhões de cópias só no Nintendo 64. O foco não era exatamente o dinheiro, a prioridade era criar algo memorável, conquistar o jogador e marcar uma geração. Cada detalhe era pensado para engajar o público de forma única, e isso gerava lealdade e paixão. Mas nos anos 2000, algo mudou tudo. A internet. A internet estava se popularizando rápido, os consoles ganharam conexões online. Foi a época em que nasceram serviços como o Xbox Live e a PlayStation Network. Agora você podia desafiar alguém do outro lado do mundo sem sair de casa. Foi nesse cenário de inovação que em 2006 a Bethesda lançava The Elder Scrolls Oblivion, um dos jogos RPGs mais aclamados da sua geração. Um jogo imenso, cheio de possibilidades, um verdadeiro sonho para quem gostava de mundo aberto. Ele apresentava bem o que os anos 2000 144p aqui, ó, as imagens. tinha de melhor: tecnologia avançada, consoles mais potentes, internet crescendo e promessa de experiências cada vez maiores. Mas foi exatamente nesse contexto e nesse jogo que a indústria deu o primeiro passo em direção a um novo padrão de vendas. A Bethesda teve uma ideia simplesmente brilhante. E se, além do jogo base, fosse possível vender conteúdo extra digital? Algo pequeno, só para testar. E assim nasceu o primeiro Downloadable Content, ou conteúdo baixável em português. A primeira DLC paga da história nasceu, o Horse Armor Pack. Esse foi o ponto de ignição. Era só uma armadura para cavalo, custava $2,50 e não adicionava nenhuma missão, nenhuma nova área, nada de essencial. Parecia algo inofensivo. Apenas uma armadura de cavalo por alguns dólares foi o suficiente para acender uma luz na cabeça das empresas. Peraí, se os jogadores estavam dispostos a pagar por isso, o que mais eles estariam dispostos a pagar? Depois disso, as coisas começaram a mudar.
Surgiram expansões maiores, trazendo novas missões, personagens, áreas e histórias adicionais, conteúdo que realmente expandiu os jogos, mas agora com um preço extra, que em alguns casos chegava a ser quase tão caro quanto o jogo original. Essas expansões mostraram às empresas que o público estava disposto a pagar por mais experiências, mesmo que já estivesse investido no jogo base. As DLCs se normalizaram no mundo dos jogos, e por um bom tempo parecia que aquele era o novo equilíbrio. O jogo base trazia a experiência principal, e quem quisesse mais, pagava por conteúdos adicionais. Eu tô ouvindo, viu, galera? Eu fico olhando pro lado aqui que eu vejo o que vocês estão comentando aqui. E eu gosto de ouvir esse rapaz porque ele tem argumentos muito bons, cara. É difícil eu ficar quieto no vídeo, né? Vocês reclamam até que eu pauso demais, mas ele tem argumentos e ele explica muito bem. E eu gosto de deixar os vídeos dele passar porque eu sinto que vocês estão também pescando. Mas é muito louco mesmo, né, cara? Como funciona a mentalidade atual das coisas, né, cara? Como as pessoas normalizaram algumas coisas que não eram pra normalizar, né? Mas vamos continuar ouvindo aqui. Só que aos poucos, as empresas começaram a perceber algo ainda mais lucrativo. Que tal, além de vender conteúdo, a gente vendesse vantagens dentro do próprio jogo? E foi assim que nasceram as microtransações. Pequenas compras opcionais, geralmente para obter recursos, equipamentos ou acelerar o progresso no jogo. O ponto mais marcante foi em Dead Space 3 da EA. Uma bosta. O lixo Eu não completo. sei, cara, o que os caras tinham na cabeça quando estavam na cabeça quando fizeram Dead Space 3, cara. Por quê, mano? Por quê? Era só fazer mais um bom e até uma das melhores trilogias de horror, velho. Horror espacial. Não, e os DLCs desse jogo, é tudo as arminhas do jogo. Pra você ter, é comprando. Caralho. E o Isaac é um personagem bom, mano. Em 2013, a EA chocou os fãs ao permitir comprar recursos com dinheiro real dentro de uma campanha. Um tipo de sistema que antes só existia em jogos mobile. O objetivo era fazer você economizar tempo pagando. Se o jogador estava disposto a gastar isso dentro do jogo, por que não transformar isso em regra? Entre 2014 e 2016, o cenário piorou. Jogos começaram a ser lançados incompletos, com promessas de correções e conteúdos futuros escondidos atrás de Season Pass. A Ubisoft, por exemplo, lançou o Assassin's Creed Unity com uma quantidade absurda de bugs e pacotes de expansões pagos logo na sequência. Já a Evolve, em 2015, tentou vender dezenas de DLC de personagens logo no lançamento, e fracassou miseravelmente. A essa altura, os jogadores já estavam cansados, a sensação era de estar pagando por um produto inacabado. E o pior, sendo testado o tempo todo para ver até onde as empresas poderiam ir. Mas o ápice veio em 2017, com o que ficou conhecido como a queda da Electronic Arts. A EA lançou o Star Wars Battlefront 2. O jogo era lindo, parecia extremamente divertido. Todo fã de Star Wars estava ansioso para poder jogar, bater recordes, descobrir novos cenários, desbloquear todos os personagens em apenas 4.520... É o que, Juregão? Platinei. Platinou? Jogão. Promessa de jogão? Nada, uma bosta. Era cheio de loot aí pra você ficar pagando que nem otário. Depois tiraram, aí melhoraram o jogo. Mas esse jogo aqui é o tipo de jogo perfeito, né? Pra enganar bobo. Sim, pra ganhar dinheiro em cima? Esse jogo aqui é perfeito pra isso. Isso dá cerca de 2 anos jogando 6 horas por dia para desbloquear tudo no jogo. Claro, sem pagar nada pro jogo. Pois é. O sistema de loot box praticamente bloqueava a progressão do jogador. Você podia até jogar, mas se quiser usar os personagens icônicos ou competir de verdade, precisa gastar dinheiro real. A revolta foi tão grande que ultrapassou os fóruns dos games. Governos começaram a investigar as loot box como jogos de azar, e a justificativa da EA no Reddit se tornou a mais odiada da história da plataforma. Daí em diante, a história só se repetia. A Blizzard, após a fusão com a Activision, por exemplo, passou a priorizar monetização em vez de criatividade, com exemplos claros em Diablo Immortal e Overwatch 2. A Square Enix, na época, começou a apostar em NFTs e jogos como serviços, deixando a impressão de que o... Caralho, a gente teve a época do NFT, mano. Meu Deus, galera. Meu Deus do céu, cara. Teve no Ghost Recon Breakpoint. Caralho. Ainda bem que essa porra passou, mano. Imagine se isso tivesse dado certo, cara. NFT. O jogo ia custar mais de R$1.000. Você ficar ganhando dinheiro lá dentro.
Vocês viram que o bagulho do Neymar, ele comprou um, né? Acho que na época ele pagou 3,5 milhões. O bagulho hoje deve estar valendo uns 50 mil, mano. Deve estar valendo 50 mil essa porra. Ele fez um investimento ali, né? Caso viralizasse isso, né? As coisas funcionassem como era para que eles esperavam, isso aí ia aumentar. Mas caralho, o cara que falou pro Neymar comprar um macaco de imagem por nada, hein? Esse mano aí, vou te falar, mano. Que loucura. O lucro falava mais alto. A Capcom viveu o período de queda com lançamentos apressados e práticas duvidosas, como por exemplo Street Fighter V. A Bethesda, que começou tudo isso, manchou sua reputação com Fallout 76. O jogo era repleto de bugs, faltava conteúdo, era o símbolo perfeito do que os jogadores lidavam naquele momento. A Rockstar, por exemplo, é outra. Calma, eu vou explicar, A gente sabe que a Rockstar é uma das desenvolvedoras mais respeitadas do planeta. GTA V se tornou um fenômeno mundial e é um jogo incrível até mesmo para os padrões de hoje. Mas em vez de seguir adiante e entregar algo novo, a empresa preferiu esticar o sucesso ao máximo com o GTA Online e suas microtransações milionárias. Durante mais de uma década, os fãs pediram novidades no modo história do próprio GTA V, ou até de criação de conteúdo para o Red Dead Redemption 2, que saiu logo em seguida. Mas a Rockstar estava muito focada em fazer conteúdo extra para o GTA Online. Os fãs queriam algo novo e receberam uma trilogia remasterizada tão mal feita que virou piada. Os bugs eram grotescos, existiam muitas falhas gráficas e as mecânicas quebradas transformaram um clássico em uma vergonha. Tudo isso reflete como a ganância das empresas pode ser ruim para o mercado. Mas será que o problema é só das empresas? Se a gente olhar para o outro lado dessa moeda, a história muda um pouco. Você já parou para pensar quanto custa de verdade criar aquele jogo gigante que você passa horas jogando? Estamos falando aqui de GTA 6 quase 1 bilhão, né? Ou é 1 bilhão? Milhões de dólares. Um jogo AAA não é feito por 5 ou 10 pessoas. Estamos falando de centenas, às vezes mais de 300 profissionais no mesmo projeto. Programadores, designers, artistas 3D, animadores, roteiristas, engenheiros de som, tudo isso trabalhando juntos, dia após dia, por anos. Só os salários já somam milhões de dólares. Para você ter uma ideia, um programador nos Estados Unidos pode ganhar entre 70 a 120 mil dólares por ano. Agora multiplica isso por 300 pessoas trabalhando de 2 a 4 anos. Só em salário você já está falando de dezenas de milhões de dólares. Achou muito? Ainda nem começou. Não é só pagar as pessoas. Você deve pagar as ferramentas e software que custam caro. Engines de desenvolvimento como o Unreal Engine ou até mesmo a Unity podem exigir licenças profissionais que custam milhares de dólares por mês para grandes equipes. Para além disso, você precisa de programas de modelagem 3D, texturização, animação, edição de áudio e até software de captura de movimento. Sem contar os computadores potentes, monitores calibrados e sensores que muitas das vezes custam mais que carros de luxo. E mesmo com toda essa tecnologia, o tempo de desenvolvimento é longo. Um jogo AAA moderno leva em média 3 a 5 anos para ficar pronto. Cada mês a mais representa salários, licenças e custo de manutenção de isso um lançamento comum, né? Um GTA, muito mais. Equipamentos. E acredite, esses meses extras podem ser a diferença entre um lançamento perfeito e um jogo cheio de bugs. Além disso, existe o processo de teste. Não estamos falando de você jogar uma demo, falo de Quality Assurance. É basicamente centenas de pessoas testando cada detalhe do jogo, caçando bugs, ajustando balanceamentos, garantindo que nada quebre. Alguns estúdios gastam milhões só nessa etapa e ainda assim, alguns bugs ainda escapam. Então, quando você olhar para aquele mundo gigante, saiba que isso custou muito mais do que você imagina, e é só o começo do custo total do jogo. Ainda tem artes, design, marketing, distribuição gente pra caralho, e muito mais coisa que eu estou deixando de fora. E o que isso tem a ver com a ganância das empresas? Bom, vamos dizer que quase tudo. Assim como as empresas querem lucrar, as pessoas querem jogos melhores, maiores, gráficos mais impressionantes. Mesmo que as empresas quisessem lançar um jogo simples, sem gastar rios de dinheiro em gráficos ultra realistas ou mundos gigantescos, a verdade é que o público não aceita menos do que isso. E olha, isso não é frescura, é a pressão do mercado. Jogadores querem mundos que pareçam vivos, personagens que tenham emoções, efeitos visuais no mínimo, né? No mínimo. Uma experiência quase cinematográfica. O problema é que entregar isso custa caro. Cada detalhe adicional, seja uma árvore que balança ao vento, um NPC com comportamento complexo ou uma cidade cheia de vida.
Isso significa mais horas de trabalho, mais programadores, mais artistas, mais tecnologia. E se o jogo não entregar algo visualmente impressionante, mesmo que a jogabilidade seja ótima, a crítica é imediata. Os gráficos estão ultrapassados, o mundo é pequeno demais. Olha o gráfico lixo desse jogo. É, sempre não assim. É incomum ver esse tipo de comentário em jogos atualmente. E com crítica e a pressão dos jogadores, outros problemas aparecem. O risco da empresa falhar e perder todo... Sobrou pro Thiago Life. Sobrou. Toma. E a pressão dos jogadores, outros Mas problemas não discordo aparecem. do que ele falou. O risco da empresa falhar e perder todo o dinheiro que ela investiu. Um exemplo clássico é Atem, da BioWare. O jogo custou mais de 100 milhões de dólares para ser desenvolvido. E mesmo assim, enfrentou problemas graves de desempenho, bugs constantes e uma história que não engajou a comunidade. Resultado? Críticas pesadas, devolução e reembolso em massa. A empresa precisou reduzir a equipe e repensar o projeto completamente. Outro caso é Evolve, um jogo de tiro multiplayer, que também custou dezenas de milhões e foi desenvolvido por uma equipe grande e talentosa. Mesmo com todo o hype, o jogo não conseguiu manter os seus jogadores, e o projeto acabou sendo encerrado precocemente, mesmo após investimento massivo em marketing e desenvolvimento. Eu joguei umas 3, 4 partidas desse jogo. Não foi esse que falaram que o monstro ia ter uma IA, que ela ia se adaptar a você? Foi? Não lembro. Evolve? E não rolou? Eu acho. Então, eu acho que era esse, pô. Eu não lembro. Galera do chat aí vai nos corrigir. Então o risco de uma empresa perder muito dinheiro com o jogo AAA é real. Logo, qual seria a solução para mitigar o perigo do jogo não ser pago? Pois é, você já sabe parte da resposta. A estratégia é manter o preço de entrada relativamente baixo, $70, justamente para que mais jogadores comprem o jogo logo de cara. O truque está no que vem depois. Dentro do próprio jogo, começar a sugerir DLCs, expansões, microtransações, itens cosméticos e outros conteúdos pagos. Esse modelo permite que a empresa recupere o investimento inicial e ainda lucre mais, mesmo que o preço base do jogo pareça, entre aspas, baixo, considerando todo o dinheiro gasto no desenvolvimento. E sabe qual é o resultado disso? Funciona. Os lucros são absurdos. Cada lançamento, cada atualização cheia de conteúdo pago, cada venda de itens cosméticos, tudo isso é parte de um sistema que dá retorno real às empresas, porque as pessoas pagam. O investimento inicial pesado é recuperado e ainda sobra muito lucro. Então, o que eu quero dizer? Quando olhamos para algo como GTA Online e GTA 6, por exemplo, é fácil criticar o modelo de negócios, mas será que a gente estaria satisfeito com menos? Talvez o problema não seja só a ganância das empresas, mas a ambição que carregamos. Enquanto a gente continua exigindo mundos maiores, gráfico mais impressionante e experiências infinitas, só estaremos alimentando um sistema que, no final das contas, entregue exatamente aquilo que estamos pedindo. Cara, vídeo muito bom, tá? Vídeo excelente. Quando vocês me verem ficar quietinho assim, mano, é porque muito bom, cara. Muito bem explicadinho, editado, didático, direto ao ponto. Assim, tem vários outros porquês, né? Mas os que ele pontuou aqui são excelentes, cara. São excelentes. Parabéns aí ao nosso querido Super Bicho. Acho que é o terceiro ou segundo vídeo que a gente vê dele. Mas é isso, né? É uma mistura de muita coisa, né, cara? Uma mistura de ganância, sim, por que não? Com algo que é muito notório, né? Que é o público ansioso também. Eu sempre quero o grandioso, eu sempre quero... É claro que você tem que ter evolução nos games, né? É claro, que nem o Yotei. O Yotei pra mim é um bom jogo, mas é a mesma coisa, né? No final das contas ali, a gente sempre esperava uma coisinha ou mais, um up ou mais. O próprio Forza novo, né? O Tóquio aí cara, você pegar o Sync do lado é parecidíssimo, mas deve ser um bom jogo porque o jogo é bom. Então o jogador sempre tá esperando a mais, seja do Forza, seja do Yotei, seja do... Uma inovação na Uma inovação, algo que... Agora que você vai construir a base lá, né? Alguma coisa que mude, sabe? Que tenha impacto. Mas, de qualquer maneira, muito bom o vídeo, viu? Gostei pra caramba.